Olá pessoal do Portal Making Off, tem Série B de Campeonato Brasileiro, claro que esse vai ser o assunto aqui, mas quero falar também sobre a entrevista pós-jogo do presidente do Figueirense, o Wilfredo Brillinger, que repercutiu muito nas redes sociais, está repercutindo nas redes sociais. O presidente falou que o time foi ridículo e dá para concordar com ele, né? O Figueirense foi ridículo contra o Ceará. O Figueirense, isso não pode acontecer, que foram 10 dias de trabalho e fez de tudo e pagou antecipado o pagamento na sexta-feira e tudo mais, que é obrigação do mandatário do clube pagar realmente em dia, mas a gente sabe que não é sempre que isso acontece no futebol brasileiro, e ele fez isso e tem que fazer mesmo, era uma forma de incentivar os jogadores, mas o presidente se viu pela primeira vez sendo duramente criticado pelo torcedor organizado, pelo torcedor ele já vem sendo criticado pelo, entre aspas, torcedor normal, e no final deu uma resposta que se tiver alguém com um projeto melhor, ele deixa o clube. Se o problema for esse, ele deixa o clube. Duas coisas. Primeiro, eu não acho que o presidente do Figueirense tenha que renunciar. Entendo eu que a renúncia ela é um ato covarde, né? Ela é um ato covarde e não faz parte, que eu já tive convívio direto com o presidente do Figueirense, sei que ele não vai renunciar. Ele falou aquilo, não que iria sair, mas se tiver um projeto melhor. E o que é um projeto melhor? Se houve uma briga muito grande para não haver concorrente na última eleição em que o presidente foi candidato único, né, e acabou sendo eleito. Então eu acho que o caminho da renúncia não é o caminho. E nem passa pela cabeça do presidente Wilfredo. Né? O Figueirense é um de seus negócios e ele, como homem de negócios, vai continuar no Figueirense até o final do seu mandato. Esse é um ponto. Agora tem uma questão. Renato, você é contra a renúncia? Sou. Mas você é a favor do quê? Eu sou a favor da transparência. O presidente Wilfredo, ele tem que entender, e quem o cerca tem que passar isso aí, do seguinte: não adianta aquelas falas populistas dele, que ele é torcedor do Figueirense, que enquanto houver sangue na veia ele vai lutar e tudo mais. O torcedor do Figueirense, o torcedor de futebol, o brasileiro, ele está de saco cheio de escutar esse tipo de coisa. Então o que é que falta no Figueirense para o torcedor voltar ao Scarpelli e ser favorável, por exemplo, ao trabalho do presidente Wilfredo? É transparência. Machuca o torcedor dizer assim: pô, o Figueirense já deve 75 milhões e de dentro do clube vem a informação de conselheiros que agem pouco, mas falam muito, de que a dívida no final do ano vai chegar em 100 milhões. Então o torcedor vê o clube dele endividado, vê o que foi feito com o Fernandes, com o Wilson, uma somatória de coisas, né? Os ídolos sendo expulsos do Scarpelli e uma má gestão financeira em cima do clube, né? Endividamento crescendo na esfera trabalhista, endividamento crescendo no clube, no dia a dia, no fluxo de caixa do clube. Então o torcedor vê isso entristece, isso irrita, isso machuca o torcedor. Então, presidente Wilfredo, o que o Figueirense precisa não é de renúncia. O Figueirense precisa de transparência. Ele quer saber quanto o Figueirense deve, por quanto vendeu o Cleiton, qual é o percentual do Figueirense, por que é esse percentual, por que é tão difícil falar assim no futebol? E não é o Figueirense só não, a gente está tratando aqui do Figueirense. Por que é tão difícil ser transparente? Você vê do outro lado, eu não gosto de citar o Avaí como exemplo quando a gente está falando do Figueirense, porque o torcedor fica irritado. Mas o atual presidente do Avaí, que pegou sob muito questionamento, o Francisco Batistotti, ele é transparente. E é isso que o torcedor quer. Ah, Renato, mas é porque subiu. Também pela transparência. Se não fosse transparente, se escondesse dos jogadores, se ficasse prometendo que ia pagar e não pagasse no ano passado, não subia. Mas houve uma conversa clara, franca, e por isso chegou. Então o que falta no Figueirense é clareza, é transparência. Enquanto o presidente Wilfredo, a sua gestão não tiver isso, você não vai ter o torcedor ao seu lado. E sobre o time dentro de campo, o Figueirense sai para 2 jogos, e o primeiro é com o CRB, um jogo duro em Maceió, e esses 2 jogos vão ditar o ritmo. O que o Figueirense vai fazer no campeonato? Se ele voltar sem ponto nenhum na bagagem, ele vai brigar só para não cair, exatamente. E se ele conseguir somar pontos, 4 pelo menos, ele volta animado, volta com novo ânimo, para poder seguir lutando aí nessa Série B de Campeonato Brasileiro, que é lamentável ver o Figueirense há tantas rodadas na zona de rebaixamento. O goleiro Thiago não viajou, apareceu uma lesão, né? O cara falha e aí aparece lesão. Vai ser a estreia do Saulo, ótimo, é bom goleiro. E o Criciúma recebe o Paysandu, jogo para fazer 3 pontos, depois do bom empate contra o Inter, para grudar lá em cima e começar realmente a sonhar com briga no G4, porque infelizmente até agora essa não é a realidade dos nossos clubes. Do Criciúma até pode vir a ser. Do Figueirense, a realidade hoje é escapar da zona de degola.